Muito bom dia, uma vez mais. Vamos continuar com o estudo que temos estado a fazer sobre a vontade de Deus. Hoje é o terceiro domingo em que estou a falar deste assunto. Tenho de falar mais alguns, se Deus o permitir. Eu creio que é da vontade de Deus que falemos sobre a vontade de Deus, porque é importante que percebamos o que é que Deus está a fazer para que melhor possamos compreender aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós começámos há 2 semanas por ver um exemplo de um homem ímpio, do rei Nabucodonosor, que buscava a vontade dos seus deuses de formas muito estranhas, algo macabras até. Procurava até, nós vimos isso em Ezequiel 21, até procurava nas entranhas dos animais que sacrificava qual seria a vontade dos seus deuses. Nós sabemos que Deus estava por trás a controlar todas as coisas para que Nabucodonosor fosse usado para castigar o povo de Judá. Mas vimos esta forma muito pouco convencional, muito pouco esclarecida, diríamos nós, hoje, nos dias que correm, de buscar o que se deve fazer, o caminho a seguir. Mas vimos que nesta era das luzes, de gente iluminada, vemos que há formas não muito distantes destas. Pessoas que buscam nos horóscopos, buscam no zodíaco, buscam em muita coisa antibíblica, buscar o caminho a seguir. Já nem sequer é vontade de Deus. Para o homem perdido, nem sequer é vontade de Deus. O que é que lhe trará maior proveito, maior sucesso? É isso que as pessoas buscam. E buscam isso, alguns em práticas claramente condenadas pela palavra de Deus. O feiticeiro não deixará viver, dizia a lei. Claro, não vamos dizer que vamos agora andar a matar aqueles que são feiticeiros, não é isso. Mas o nosso desejo é acabar com a feitiçaria. Não é matando os feiticeiros, tornando-os, fazendo com que eles venham ao conhecimento. Salvem e venham ao conhecimento da verdade. Iremos lá a essa passagem de hoje. Vimos depois alguns exemplos de pessoas que buscaram a vontade de Deus de uma forma que Deus honrou na altura, mas não podemos estar à espera de que Ele honre estas práticas. Porque nós vimos o exemplo do servo de Abraão que buscou a vontade de Deus, sendo que, de que forma? Aquela mulher que fizesse uma determinada coisa, que era não só a ceder a dar de beber a ele, mas também aos seus camelos, essa seria a mulher que Deus tinha preparado para Isaac. E Deus honrou a fé daquele homem. E até eu fiz questão de dizer na altura que ele buscou numa mulher características importantes a buscar numa mulher, que era, neste caso, a prontidão, a disponibilidade para servir. E falámos que um homem ou uma mulher deve procurar numa mulher ou num homem determinadas características e não características interiores e não tantas características exteriores. E atrevi-me mesmo a dizer que se nós estivermos indecisos entre 2 mulheres, no caso de um homem solteiro, entre 2 mulheres, tanto uma como a outra cumpra determinadas características bíblicas de uma mulher de Deus, uma mulher que esteja disposta a servir a Deus, quase poderia tirar à sorte, apesar de não ser uma prática recomendada para hoje. Nós vimos os discípulos do Senhor a fazer isso, a tirar à sorte entre Matias e José. Matias e José. Quase poderia. E é mais sábia essa atitude de lançar à sorte entre 2 pessoas igualmente boas do que estar a guiar-me pelo meu coração, que é enganoso mais do que todas as coisas. Vimos também o exemplo de Gideão. Gideão não buscou a vontade de Deus, porque Deus já lhe tinha dito claramente qual era a sua vontade. Vai derrotar os midianitas, eu sou contigo, vai nessa tua força. E ele ainda assim pediu ao Senhor, se é mesmo, faz isto, quero molhado, depois quero seco. E vemos isso em Juízes 6,
Quem vem ao estudo bíblico, provavelmente há 2 semanas, há 1 semana e meia, o Jonas falou sobre isso. Eu não estive presente, mas creio que falou sobre Gideão. Não é uma prática que recomendo. Pedir sinais sobrenaturais é dizer a Deus: Deus, a tua palavra não me chega. Eu preciso de algo exterior à tua palavra. Senhor, se tu queres que eu viva uma vida pura, isto é quase como hoje em dia. Senhor, se tu queres que eu viva uma vida pura, sexualmente, ou seja, caso virgem, mostra-me um sinal. Precisamos disso? Precisamos de, Senhor, se é da tua vontade que eu não minta, demonstra-me um sinal. Senhor, se é da tua vontade que eu dê a conhecer a mensagem da tua salvação aos outros, mostra-me um sinal. Não, o Senhor demonstra claramente. Todas estas pessoas que usaram estas práticas, que Deus honrou no seu tempo, viveram num tempo em que a palavra de Deus não estava completa. E Deus acedia a estas práticas, mas não a todos. Por exemplo, nós vemos quando Saúl tentou saber a vontade de Deus, no final do primeiro livro de Samuel, ele consultou a Deus e Deus não lhe respondeu. Diz mesmo a palavra de Deus, tanto que ele depois foi buscar alguém que não devia, uma pitonisa. Lembro nessa altura em que ele procurou saber a vontade de Deus e Deus não lhe respondeu nem por Urim e Tumim, não foi? Ou seja, eram processos que eles tinham de saber qual era a vontade de Deus. Exatamente. 1 livro de Samuel 28, 6. E perguntou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Ou seja, Deus não lhe revelou absolutamente nada. Não devemos pedir a Deus algo para sabermos o que é que devemos fazer fora da sua palavra. A sua palavra é suficiente. E quando nós queremos algo mais, estamos a rebaixar a palavra de Deus. Se porventura algum dia entrarem numa igreja ou ouvirem alguém pregar e dizer: o Senhor mostrou-me isto ou aquilo extra Bíblia, se calhar não me levantaria e sairia pela porta fora por uma questão de respeito, mas ficaria logo de ouvido bem aberto para não dar ouvidos àquilo. Ou seja, levantar logo como é que se costuma dizer? Levantar as defesas, porque isto não... Se uma pessoa diz uma coisa destas, cuidado. E se alguém diz: o Senhor mostrou-me, está bem, capítulo e versículo, onde é que está? Pessoas que eu não aprecio nada a expressão, senti a chamada do Senhor para o ministério. Se está na Bíblia, o que eu vejo da chamada do Senhor para o ministério é, só vejo uma passagem. Se alguém pode interromper e dizer se ouvirem outra. Qual é a passagem em que Deus fala de alguém sentir o chamado do Senhor para o ministério? Qual é a passagem que mais se aproxima disso? Não diz exatamente isso, mas se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não fala aqui nada de se ouvires uma voz a chamar-te, ou sentires. Não é de sentir. Tu desejas? Excelente coisa desejas. Não há aqui nada de sentir o chamado do Senhor. Eu não vejo na Bíblia. Na Bíblia, por vezes Deus falava de outras maneiras. Mas hoje em dia, na dispensação da graça, não vemos nada disso. E eu fico um bocado arrepiado quando ouço esse tipo de expressões, porque por vezes essas pessoas que dizem que sentiram o chamado do Senhor para ir para um determinado sítio, depois já sentiram o chamado do Senhor para ir para outro sítio, Deus anda a chamar... Ou seja, são pessoas que não percebem como é que Deus trabalha hoje. E Deus não trabalha por sentimentos. Eu senti isto, é convicção à luz da palavra de Deus. Porque muito do que nós vamos ouvindo, eu não quero melindrar ninguém, não quero ser desagradável para ninguém, mas porque vocês certamente já ouviram estas expressões, e se calhar já ouviram estas expressões de pessoas por quem até nutrem uma particular admiração.
Mas eu não posso concordar com isso. Eu não sei que mostrem pela palavra de Deus, eu não vejo isso. Vejo Paulo a dizer, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E não diz, olha, vai ser espetacular para ti. Não. Vai consumir-te o tempo, vai consumir-te, passa a expressão, vai consumir da tua alma, porque vais ter de dedicar aquilo a sério. É uma excelente obra. Não necessariamente para ti. Sim. Mas aqui também podemos este desejo, e eu posso dizer, uma pessoa dizer isso, esse desejo pode ser, é o meu desejo, ou é o desejo, ou o objetivo de Deus, esse desejo desse trabalho. Não necessariamente, mas se alguém deseja, mas esse desejo só tem valor se esse desejo for direcionado por Deus na sua vida. Talvez, mas eu vejo mais. Se desejas, mas tens de ter estas características. E tens de as buscar. Não sei se consigo encontrar uma base sólida para isso. O desejo do Senhor. Não sei. Sinceramente. Não sei se está a entender o que o meu raciocínio. Este desejo pode ser colocado, eu posso desejar e não sei a vontade de Deus cumprir esse desejo. Agora, esse desejo também pode ser, estou eu a pensar. Sim. Esse desejo pode vir da parte de Deus na tua vida para fazer isso. Porque também aqui há os dois lados. Pode ter o ego, o desejo. Isso, cuidado. E pode vir o tal desejo, pode vir guiar pelo Espírito Santo na vida do cliente para seguir esse caminho. Percebo. Sinceramente não sei se alguém me pode ajudar em relação a esta questão. Eu não estou a ver assim de repente, sem alguma passagem que nos diga Deus pôs em nós a palavra da reconciliação, não é? E todos nós devemos querer falar, mas para ter um ministério mais ativo na igreja, quando ele fala de episcopado é de ser o líder, de ser um dos anciãos. O episcopado é ancião. Basicamente se tens esse desejo, procura cumprir estas características. Porque muitos têm esse desejo e só estragam. Pois, exatamente. Mas convém é que ele cumpra uma série de características. O problema é quando não as tem. E alguns que dizem, e por vezes alguns podem dizer que sentiram essa chamada. Eu não aprecio muito o termo. O sentir o chamado do Senhor, acho que é aquele tal vocabulário do crentez que eu falei. Pelo menos não é o tipo de linguagem com o qual eu me sinto mais à vontade. Prefiro as coisas mais. Eu tenho este desejo de servir ao Senhor. Não estou a dizer necessariamente, muitas vezes o que é que acontece? É obreiro a tempo integral, não é? Vemos por vezes isso. Mas basicamente, se tens esse desejo, até convém que tenhas estas características. É isso que eu vejo. Depois, durante a semana, podem pensar e dizer: olha, surgiu-me esta passagem e temos que estar para isso. Sim. Eu acho que o que eu estava a falar, e talvez ajude, é que a natureza do desejo pode ser sempre dois lados. Ou seja, se a ideia de eu liderar é para encher o meu ego, esse desejo nunca pode vir do Espírito Santo trabalhar. Exatamente, de maneira nenhuma. Se a ideia de liderar vem do meu desejo de servir o corpo, esse desejo já não pode vir da minha carne. Porque o fruto do Espírito é a preocupação para o outro. Portanto, esta ideia de a natureza da vocação, ou a natureza da chamada, que nós chamamos da chamada, pode realmente vir de dois lados. E pode vir simplesmente da minha carne, e isto será sempre errado, o foco tem que ser aí. Ou então pode vir. Eu percebo como é que tem-se cometido tantos abusos no passado para as chamadas que de repente as pessoas já não sabem o que é chamada. E eu
tive bastante gostado um bocadinho sobre a aplicação do Espírito Santo faz na nossa vida. E é impressionante a forma como Deus. Agora tem sempre muito cuidado com o que eu digo, mas a forma como Deus nos compele. Nos compele. Isso acontece sempre na palavra de Deus. Não posso sentir como precisa ser a palavra de Deus. Mas como é que Deus trabalha, na minha vida e como é que muitos homens, usando a expressão Deus está trabalhando na minha vida, cometeram pessoas. Portanto, não quer dizer que este lado de Deus seja irreal. Ou seja, mas é sempre pela palavra. E eu acho que é caso nós percebermos de forma se o meu desejo em fazer seja o que for na obra de Deus vem da minha carne, e isso nós percebemos que a palavra de Deus vem. Se eu quero fazer para ter Se isso não cumpres estas características que vêm em 1 Timóteo 3. Seja sóbrio, honesto, vigilante, por aí fora, não neófito para quem subdescendo-se não caia na condenação do diabo, ou seja, o tal orgulho. Por outro lado, nós não negamos, acho eu, que dentro do corpo Deus realmente tem pessoas a fazer trabalhos diferentes. E de alguma forma Deus guiou a comunhão que cada um tem com Deus, Deus guiou-os para se poderem servir na igreja em formas diferentes. Mas não sei se ajuda. Simão, diz alguma coisa? Sim. Eu ia dizer que é importante termos bastante critério nas pessoas que usamos. E de facto a Bíblia fala que Deus chamou várias pessoas por algo específicas. Seja nos momentos do tabernáculo, seja mais tarde nos apóstolos, Matias também, Paulo também. E quando Deus chamou alguém e colocou um ministério específico, nós podemos ter ali 100% de garantia de que era da vontade de Deus a pessoa a fazer eu não creio que nós tenhamos base para dizer com o mesmo grau de fiabilidade como se dizia antes, Deus chamou para pregar e Deus chamou para liderar uma igreja. A verdade é que Deus já escolheu as pessoas que, tal como Deus já escolheu salvar as que creem, Deus também já escolheu as pessoas que devem liderar a sua igreja. E basicamente só não atribuiu individualmente o nome. A questão do nome está confinada à igreja. As igrejas devem reconhecer as pessoas que têm determinadas características e as pessoas que têm essas características são então reconhecidas pela igreja como habilitadas para este ou para aquele. Portanto, eu diria que, em rigor, nós não vamos dizer que Deus chamou para aqui ou que Deus chamou para aqui. O chamamento de Deus já aconteceu e, obviamente, nós que queremos servir a Deus e que somos alvo de algum crescimento cristão, nenhum cristão vai ficar parado. Portanto, todo cristão que vai crescer vai garantidamente associar-se a algum tipo de serviço ou algum tipo de ministério. Mas na ideia de dizer Deus chamou para isto, Deus chamou para aquilo, dá a ideia de se estar romanceado algo que devia ser bastante mais específico e criterioso do que Deus diz. Se alguém tem um ministério de ensino e deve dedicar-se ao ensino, se alguém é de arte, há características para satisfazer, se alguém é suposto ser ancião. E agora, obviamente, que como é suposto nós crescermos enquanto cristãos, é suposto nós desejamos várias coisas. É suposto nós desejamos contribuir financeiramente mais, é suposto nós desejamos acompanhar os cristãos mais novos e, eventualmente, haverá pessoas que, fruto, parece, pelo menos esta minha opinião mais pessoal, que tenham mais notoriamente uma capacidade em si, essas serão mais direcionadas para os empregos. Mas
deixou de não fazer para dizer que queria tomar a fazer não sei o quê, fica de pé atrás. Sim. Não é. Até porque isso seria uma revelação de Deus. Extra Bíblia. E a Bíblia está fechada. Exatamente, sim. Eu também vejo as coisas dessa forma. Obrigado pela observação. Eu tento sempre muito e fico de pé atrás quando se baseia muito as afirmações no sentir e não no saber. Aqui nós sabemos. Tudo o resto é sentir. E nós sabemos que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Portanto, não é... Lá está, tenhamos cuidado com as expressões. As expressões podem induzir em erro, e daí eu estar aqui a bater um pouco na expressão, não me levem mal, mas eu sei que muitas pessoas que disseram que sentiram o chamado do Senhor para fazer uma determinada coisa, eu não vou de maneira nenhuma pôr em causa a obra que eles fizeram. Aqueles missionários que dizem ter sentido o chamado do Senhor para ir para a China, para a África, para evangelizar, e fizeram obras absolutamente extraordinárias pela fé, sem saberem bem, sem ter uma retaguarda que os financiasse, e fizeram obras extraordinárias. Eu não vou estar agora a dizer foi tudo feito de qualquer maneira. Quem sou eu? Eu que, comparado com ele, sou um anão espiritual, portanto não vou estar a pôr em causa. Mas há expressões que, de facto, convém ter algum cuidado em usá-las. Falei também das revisões, das revisões ainda. A voz mansa e delicada também é uma expressão que muita gente usa, ou aquela voz que tu ouves, aquela voz mansa e delicada que tu ouves, que é o Senhor mostrar a sua vontade. Lá está. A vontade de Deus está aqui, não é nenhuma voz que nós pensamos que ouvimos, porque pode ser a voz da nossa consciência que é autorizada a falar. Muito cuidado com esse tipo de expressão. Naqueles livros que nós lemos, que eu tenho, que falam sobre a vontade de Deus, usam muito estas expressões. E é preciso ter algum cuidado. Falei também daquela expressão que também muita gente usa. Eu orei ao Senhor sobre isto e senti paz. E há pessoas que podem sentir paz estando a viver de uma forma completamente contrária à vontade de Deus. Eu dei o exemplo de Jonas, que estava a viajar para Tarsis e sentia uma paz tal que até dormia no barco. Portanto, o facto de sentirmos paz em relação a uma determinada decisão que tomamos não é sinal de que estamos a fazer o que está correto. Há pessoas que... Imaginem uma pessoa que está a viver claramente em pecado há décadas. Está a viver com uma pessoa que não é sua mulher, por exemplo. É capaz de ter o sinto de paz. Lá está, habituou-se àquilo e não quer sair dele. E sente paz. E depois há sempre aqueles que dizem, sim, tu estás bem. Não ligues àqueles que te dizem que estás a viver em adultério. Não ligues nenhuma. E as pessoas sentem paz com isso. A minha consciência não custa. Exatamente. Porquê? Porque é que a consciência não acusa? Porque a consciência está cauterizada, está calejada, já não adianta nada dizer o que quer que seja, porque já não entra nada. Está de tal forma cauterizada. Perderam todo o sentimento, também diz o apóstolo aos Efésios, e nós não podemos confiar numa consciência cauterizada para sabermos a vontade de Deus. É só na palavra de Deus. E sobre isto eu queria dizer ainda que há tempos falava com alguém que eu já falei desta pessoa, que vocês não conhecem, mas é muito próxima da minha família. Ela é crente, infelizmente o marido deixou-a com um filho e ela não voltou a casar nunca. E há uns tempos estávamos a conversar sobre essa situação, calhou de falar sobre essa situação. E algumas pessoas da minha família, incluindo uma irmã minha, dizia: porquê é que não voltas a casar? Pois. E eu, a aproveitar o facto dela não querer voltar a casar, estava a tentar explicar o meu ponto de vista, mas notei um pouco incomodada. E a altura ela disse-me assim:
E eu percebi que não queria continuar a conversa. Disse-me, um pastor, porque ela é de uma igreja batista, um pastor disse-me, fala com Deus e deixa que Ele te fale. Eu disse, está bem. Agora, como é que Deus fala? Deus fala com a sua palavra. Já algumas pessoas gostam de dizer, é uma expressão muito bonita, não é? Fala com Deus e deixa que Ele te fale. Agora, como é que Ele fala? É através daquilo que eu vou sentir? É através da sua palavra. E a sua palavra fala sobre isso. Convém ter algum cuidado com estas expressões do nosso crentez, que parecem muito bonitas, mas tem algumas reservas. Por fim, falei de lançar sortes. Os crentes, em tempos, lançavam sortes. E nós vemos a última referência a isso. A principal referência foi quando os discípulos lançaram sortes para ver quem deveria substituir Judas. E a sorte caiu sobre Matias. Alguns põem em causa esta prática, dizendo que eles não o deviam ter feito, foi um erro de casting, porque Matias nunca mais se ouve falar na Bíblia, por aí fora. Porque as pessoas que normalmente atacam esta decisão de Pedro e dos discípulos são daquelas pessoas que acham que Deus agiu com o homem sempre da mesma maneira em todas as épocas. Mas Deus, naquele tempo, estava a agir com a nação de Israel de uma determinada maneira. A palavra de Deus não estava completa e, portanto, aquela prática era legítima. Provérbios 16:33 diz que a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a disposição. Era uma prática comum naqueles tempos, mas por pessoas que estavam empenhadas e comprometidas em fazer a vontade de Deus, em fazer aquilo, em agradar a Deus. Nós vimos que Saul quis saber a vontade de Deus e Deus não lhe revelou. Mas estes homens queriam saber a vontade de Deus e Deus revelou. E se isto estivesse errado, quando a seguir eles foram cheios do Espírito Santo, eles diziam, olha, enganámos. Mas não vemos isso acontecer. O Espírito Santo veio sobre eles, sobre os 12. E os outros que estavam com eles. Ora bem, estas são algumas práticas que Deus honrou no outro tempo. Honrou a fé destes homens. Mas hoje nós não podemos estar à espera de que Deus honre da mesma maneira que honrou naquele tempo. Deus honra a fé. Deus não honra a superstição. Deus honra a fé baseada na palavra de Deus. Deus não honra o cumprimento de tradições. Vou dar-vos um exemplo muito simples, que muitas vezes é falado. Eu não aprecio particularmente sei que a pessoa em causa fez coisas extraordinárias que eu não queria fazer na minha vida, mas não acho correto esta história que normalmente se conta, de um corredor, já há quase 100 anos, como nos Jogos Olímpicos. Ele era muito bom nos 100 metros e era grande candidato a ganhar os Jogos Olímpicos, a modalidade dele. Só que a corrida dele era num domingo. E ele, por convicção, disse, não vou correr no domingo, porque é o dia do Senhor. Agora digo, onde é que está na Bíblia que o domingo é o dia do Senhor? E que eu não posso fazer determinadas práticas ao domingo? Isso é antibíblico. Paulo diz aos Gálatas, vocês guardam dias. E não há, claro, não vou dizer ao domingo, não vou à igreja. Não, nós aproveitamos o facto do domingo ser um dia. Normalmente, a maior parte das pessoas não trabalha e temos os nossos cultos nesse dia. E devemos procurar tirar tempo para estar com os crentes, para estar com a palavra de Deus. Mas chegar ao ponto de dizer, não, eu não corro neste dia porque é o dia do Senhor. Isto não é fé. Isto é tradição. E depois conta-se que ele não correu, não ganhou aquela prova, ganhou uma outra prova, porque o Senhor honrou. Alguém terá dito, aos que me honram, eu honrarei. Eu não vejo as coisas desta forma, sinceramente. Talvez tenha ganho outra corrida porque estava mais fresco, não correu outra. Não sei. Mas eu não vejo as coisas desta forma. Uma coisa é fé na palavra de Deus. Outra é a nossa convicção extra-bíblica, sem base bíblica, para fazer uma determinada coisa. Outro exemplo foi de um homem que era judeu, que
nós sabemos dessas práticas, de que os judeus eram muito rigorosos em relação a lavar as mãos. E este judeu, que era um rabi, foi preso. E ele tinha de tal forma uma convicção de que tinha de lavar as mãos, tinha de manter as suas mãos limpas, que a água que lhe davam para ele beber na prisão, ele usava para lavar as mãos. E morreu à sede. Morreu de sede. Alguns podem dizer, isto é que é uma fé. Uma fé em quê? Em tradições? Eu tenho muito respeito por pessoas que sofrem o agravo, sofrem perseguição, sofrem a morte pela fé na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz. Agora, por cumprimento de tradições e de práticas, fruto de convicções que não estão alicerçadas na palavra de Deus, não direi que desrespeito, mas direi que está a pôr uma fé em algo que não é a palavra de Deus. Portanto, cuidado com essas coisas. Eu sei que se calhar é um bocado desagradável o que eu estou a dizer para alguns, pode eventualmente ser, mas eu não vejo as coisas desta maneira. Deus honra a fé na sua palavra. E se e como é que é isto de honrar? Não é necessariamente eu tomei uma certa decisão e Deus agora vai-me dar saúde, prosperidade, vai-me dar um trabalho. Eu costumo dar um exemplo. Eu decidi este ano não ir mais para longe da minha casa trabalhar. E se eu fosse como alguns, diria: o Senhor honrou a minha fé e a minha decisão em não estar mais longe da minha casa e deu-me um trabalho, provavelmente será para o ano todo. Muitas pessoas gostam de contar estas histórias, que eu tomei esta decisão e agora estou muito bem, estou muito melhor. Vão dizer isso a Paulo. Paulo fez sempre, procurou fazer sempre aquilo que era o melhor para a obra de Deus e acabou como acabou. Portanto, isto não é Deus honrar, Deus recompensar-nos por aquilo que nós fizemos de certo, de correto, não é necessariamente nesta vida. Vamos ter as recompensas no Tribunal de Cristo por causa daquilo que fizemos no nosso corpo, ou bem ou mal. Pode acontecer de eu tomar as decisões corretas e sofrer na mesma. Imaginem o que era um daqueles mártires do primeiro século estarem convencidos de que o Senhor iria livrá-los da boca do leão, tal como livrou a Daniel. Quantos crentes sinceros não foram despedaçados pelas feras no Coliseu de Roma? Alguns querem dizer: o Senhor vai livrar-nos, tal como livrou Daniel. Não livrou nada. Deus não age com o homem sempre da mesma maneira. Ele pode ter os seus propósitos diferentes para uns e para outros. Não pensemos que eu vou tomar esta decisão para depois o Senhor me recompense mais tarde. Não necessariamente. A nossa vida neste mundo, nós não temos garantia de que vamos ser felizes do ponto de vista humano. Porque não há nenhuma passagem na Bíblia, podia perguntar, onde é que diz na Bíblia sobre a vontade de Deus, Deus quer que vocês sejam felizes? Se calhar vocês são capazes de ouvir em certas igrejas, a esta mesma hora, os pastores a dizer: Deus quer que tu sejas feliz. Onde é que isso está na Bíblia? E muitas vezes as pessoas dizem: mas Deus não quer que eu seja feliz. Até em relação àquela situação que eu falava ainda há bocado, de alguém cujo marido a deixa e depois ela fica sozinha. Mas Deus não quer que eu seja feliz. Não. Não há nenhum versículo que diga isso. Deus quer que vivas uma vida santa, uma vida diferente do mundo. E tu não podes ser verdadeiramente feliz se estiveres a fazer algo que a Bíblia diz que tu não deves fazer. Quando alguém me diz: mas Deus não quer que nós sejamos felizes, eu penso sempre no exemplo do apóstolo Paulo. Ele era tudo menos aquilo que nós consideramos. Ora bem, ele era feliz. Mas era uma felicidade que se calhar nenhum de nós deseja. Um homem doente, abandonado, sem dinheiro, e estava a dizer aos filipenses para se alegrar. Só que ele tinha uma alegria que não dependia das suas circunstâncias. Uma alegria que dependia de Deus. E que
acontecesse o que acontecesse, ele sabia que podia confiar em Deus. Tirassem o que lhe tirassem, humanamente falando, nunca lhe tiravam aquilo que realmente era valioso para ele. Ora bem, o que é que Deus quer então? Primeira coisa que Deus quer. Isto foi só a introdução. O que é que Deus quer mesmo? Claramente. Na palavra de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isto é o que Deus quer para todos. E se alguém aqui está que não é salvo, essa é a vontade de Deus. Em primeiro lugar é que ele se salve. Não vale a pena buscar na Bíblia, o Senhor mostra a tua vontade. Se tu ainda não subiste este patamar de estar salvo, ou seja, de aceitar a obra de salvação que Deus oferece, de nada vale procurares na Bíblia. Procurares na Bíblia a vontade de Deus é como é mera superstição. E há pessoas que não são crentes e que gostam. Gosto de ir à Bíblia e ler um versículo para quê? Qual é o objetivo de ler? É como quem busca noutra coisa qualquer. Não vale a pena buscar a palavra, a vontade de Deus, se não fores salvo. Deus quer que sejas salvo e venhas ao conhecimento da verdade. E vir ao conhecimento da verdade o que é? É perceber o que é que Deus está a fazer. Perceber, nomeadamente, que a vontade de Deus não passa necessariamente por eu viver como gostaria. De uma forma confortável. Com saúde. Com amor. Com dinheiro. Que é o que todos buscam. A vontade de Deus passa, e eu gostaria de ver essas passagens, não as vamos ver hoje, mas pode passar por tu seres desgastado por amor à obra. A vontade de Deus, se tu compreenderes a vontade de Deus, vais perceber que tu és apenas uma pequena peça nesta engrenagem toda. Que é a engrenagem. És um pequeno membro no corpo de Cristo. Não és o mais importante. A vontade de Deus não gira à tua volta. E a vontade de Deus pode passar por tu viveres uma vida muito menos feliz, entre aspas, do que aquilo que tu gostarias que fosse. Vir ao conhecimento da verdade é compreender como é que Deus age hoje. Deus não temos aqui garantias de que vamos ter uma vida como gostaríamos de ter. E se é da vontade de Deus que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, é claro que é da vontade de Deus. Contrariamente ao que alguns dizem, é claro que é da vontade de Deus que tu falas aos outros de Cristo. Se Deus quer que todos se salvem, o que é que estamos a fazer quanto a isso? Ficamos calados quando temos a oportunidade? Ou buscamos a oportunidade? Alguns que buscam a oportunidade são como um mosquito, não está à procura de um breguinho. Ele cria o próprio breguinho. E alguns crentes são assim. Não estão à espera que surja a oportunidade. Eles próprios criam a oportunidade. Eu dou sempre o exemplo do nosso irmão Amadeu, que quando ia dar sangue, ele costumava contar isto várias vezes, quando ia dar sangue, normalmente eram pessoas diferentes, e ele dizia: sabe qual foi o maior dador de sangue? Ou seja, criava ali uma oportunidade e falava do Senhor Jesus Cristo. Se calhar eu, em algumas circunstâncias, deixa-me estar calado, porque senão... Mas dentro da vontade de Deus todos sabem. Então devo falar a todos. É da vontade de Deus, e lemos essa passagem em 2 Coríntios 8:5, sobre os macedónios, que não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Ou seja, é da vontade de Deus que nós nos demos ao Senhor. Isto convém-se explicar o que é, senão, tens de dar ao Senhor. Depois ficamos por aqui, não se explica minimamente. Nós lemos também em Romanos 12, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui também nos fala da vontade de Deus.
Para nós podermos experimentar a vontade de Deus, temos de nos apresentar a Deus, sacrifício vivo. Ou seja, Senhor, eu não sou de mim, como diz o apóstolo também aos Coríntios, não sois de vós mesmos. Senhor, eu não sou de mim mesmo. Eu não estou aqui neste mundo para buscar os meus interesses. Paulo dizia com algum lamento: todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas com Timóteo é diferente. Ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide do vosso estado. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Nós andamos aqui, neste mundo, a fazer o quê? A buscar o nosso próprio interesse? Ou estamos dispostos a sermos consumidos? Não literalmente, mas a deixar-nos gastar por amor à obra de Deus, por amor ao meu irmão. Mas atenção, isto de nos darmos primeiramente ao Senhor pode ter consequências drásticas nas nossas vidas. Olha o que é que os macedónios fizeram. Os macedónios eram os filipenses, que eram pobres. E deram acima das suas possibilidades para ajudar Paulo. Paulo estava preso, e então eles fizeram uma coleta acima daquilo que podiam. Se calhar não comeram naquele mês, não comeram, ou comeram muito pouco, ou não, ficaram mesmo na penúria para poder ajudar Paulo nas suas dificuldades. Ou seja, eles perceberam: não sou eu que sou importante, o que é importante é a obra de Deus. É importante é que a palavra de Deus tenha o seu curso, seja pregada, seja anunciada. E um destes macedónios, Epafrodito, o facto de ele se ter dado primeiramente ao Senhor e depois a Paulo, e depois a nós, pela vontade de Deus, levou a que ele não fizesse caso da sua vida e estivesse quase à morte. Ok? Ou seja, isto pode ter consequências drásticas na nossa vida. O Epafrodito quase morreu. Alguns, por causa da obra, terão dado a sua vida mesmo. Mas, assim, se nós preferimos estar aqui no nosso cantinho, não nos chatearmos, não arranjar problemas, vamos ter uma vida mais sossegada. Mas se queremos fazer a vontade de Deus, é perceber que eu sou apenas um peão. Eu não sou o bispo, nem o cavalo, nem a torre, nem o rei. Alguns já são o rei, não é? Querem ter o primado. Mas eu sou um mero peão. E devo estar disposto a consumir-me, a deixar-me gastar-me e deixar-me gastar pela obra. E se acham que isto é demais, pensem no que é que o Senhor fez. O que é que o Senhor fez? Ele deu-se a si mesmo. Nós achamos que isto é demasiado o que Deus está a pedir. O Senhor se deu a si mesmo por nós. E isso vai ficar para outro dia. Em Gálatas 1:4, que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados. Para quê? Para nos livrar do presente século mau pela vontade de Deus. Aqui também é da vontade de Deus que nós sejamos livres do presente século mau. E vamos ficar por aqui. Tenho todo o gosto depois em conversar com os irmãos sobre algumas coisas que possa ter dito. Acho que estas coisas eram importantes de se dizer, talvez um pouco polémicas, mas isso também é bom, e estamos cá para ser esclarecidos. E se virem alguma passagem na palavra de Deus que contraponha aquilo que eu disse, cá estamos para aprender. Eu em primeiro lugar.